essa lua minguante está acontecendo junto com a finalização do ano astrológico. Então, nós estamos fechando uma energia que é a regência do planeta Mercúrio, e nós vamos entrar no próximo ano astrológico, que vai ser regido pela Lua. E então, aqui nós já temos uma mudança de energia. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante, que fecha a lunação de Peixes. Essa lua acontece no dia 14 de março de 2023. E eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua minguante. Primeiramente, falando sobre a fase da lua, toda lua minguante nos traz um desafio que está conectado à integração de alguma energia que é decorrente já de um processo. Nós sempre temos toda a sequência de fases da lua, começando na lua nova. Então, nós plantamos uma semente, depois na lua crescente, essa semente é nutrida para que ela possa germinar. Na lua cheia, nós temos o ápice desse processo, então é também um momento de colheita. E depois, na lua minguante, é o momento de integração a partir do processamento de todas essas energias. Então, é importante refletir sobre o que foi possível absorver ao longo da lunação como um todo e o que ainda é necessário para que seja levado como intenção na próxima lua nova, que é quando nós iniciamos uma nova energia. Então, a lua minguante tem esse poder mais de introspecção também,
porque ela traz esse convite de olhar para o que nós não fomos capazes também, para que isso possa ser superado, e também é um momento de olhar para o que nós fomos capazes para podermos nos aproveitar desse novo patamar de energia no qual nós chegamos, para que, usando esses recursos, a próxima alunação também possa ser melhor. Então, esse balanço que a lua minguante traz é, de fato, um momento muito satisfatório para que nós possamos ter mais clareza de algumas coisas também. Porque a partir da introspecção e da meditação, nós podemos, através desse processo reflexivo, entender muito mais sobre o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos ser e o que nós somos verdadeiramente capazes. Então, indo para uma próxima alunação, e principalmente considerando esse momento especificamente, onde a próxima alunação vai trazer uma virada muito grande de energia, então a lua minguante também representa essa preparação, porque é como se nós estivéssemos preparando a Terra para a próxima semeadura. Então, entendendo quais são os nossos recursos, entendendo o que nós conseguimos desenvolver, quais foram as virtudes que nós podemos integrar ao longo de toda a alunação e ao longo, às vezes, até de outros processos muito mais longos, então nós conseguimos reunir muito mais esses recursos para recomeçar e para entrar em uma nova fase, para começar mesmo uma nova energia. E essa lua minguante, então, considerando a virada de energia da próxima lua nova, ela está acontecendo em um momento muito satisfatório e também muito necessário para essa reflexão, porque essa lua minguante está acontecendo junto com a finalização do ano astrológico. Então nós estamos fechando uma energia que é a regência do planeta Mercúrio, e nós vamos entrar no próximo ano astrológico, que vai ser regido pela Lua, e então aqui nós já temos uma mudança de energia. Mas qual é o ponto central do próximo ano astrológico? É a entrada de Plutão em Aquário. E eu já venho falando disso principalmente desde a alunação de Aquário, porque aquela alunação já foi uma prévia do que a energia de Plutão pode fazer. Então, na lua nova, nós vamos ter o começo do ano astrológico. Então, a lua nova vai acontecer junto com a entrada do Sol em Áries, que é quando tem o equinócio da primavera no hemisfério norte, de outono no hemisfério sul. E conforme essa energia mudar, Plutão já vai estar ali entrando em Aquário. Então, esse próximo ano astrológico promete muita coisa. E não apenas porque essa virada de energia toda vai acontecer bem na virada do ano astrológico, mas porque depois a lua nova seguinte, então a próxima alunação depois da primeira lua nova em Áries, é em Áries também. Então, quer dizer, nós vamos ter uma energia dupla de Áries nesse próximo ano astrológico, e a segunda lua nova de Áries é um eclipse solar. E então, pensa, nós vamos entrar em uma alunação já na próxima semana, com a energia virando por completo, Plutão em Aquário, novo ano astrológico, novo ciclo de Áries, e depois vamos concluir um ciclo para já entrar numa temporada de eclipses. Então, esse ano de 2023 não vai dar sossego para nós. Então, precisamos estar muito bem com o nosso preparo, com o nosso alinhamento, porque esse ano vai exigir bastante, e como existe até a expressão, não é para amadores. Esse ano vai ser realmente para quem se preparou, porque pegar o bonde andando nesse próximo ano astrológico vai ser bem mais difícil. Então, pensando em toda essa energia e pensando nesse momento, para facilitar todo o entendimento dessas energias de agora, da lua minguante especificamente, pensando nessa preparação para o próximo ano astrológico, eu resolvi segmentar alguns aspectos astrológicos para poder ficar mais fácil de você entender todo o processamento da energia. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é justamente a própria lua minguante e também as dinâmicas que estão acontecendo aqui entre o Sol, Mercúrio, Netuno e também Marte. Tem uma tensão muito grande aqui e que eu também já introduzi um pouquinho no vídeo da lua cheia, então recomendo que você também, depois de assistir esse vídeo, que você assista aos outros vídeos da alunação, se você não assistiu ainda, para você poder entender todo esse processamento de energia. Na última lua cheia, nós já estávamos com o início desse aspecto que eu vou abordar mais a fundo aqui nesse vídeo. Depois, o segundo aspecto que vai ser abordado aqui é uma dinâmica tensa também entre Vênus e Plutão, que está justamente já bem ali no finzinho de Capricórnio, esperando para fazer a sua entrada triunfal em Aquário.
Depois, o terceiro aspecto que será abordado é um aspecto harmônico da Lilith com os nodos lunares. E a última questão que eu vou abordar aqui, que não é um aspecto, na verdade, mas sim a entrada de Saturno em Peixes. Então, eu vou continuar falando um pouquinho sobre essa energia, abordando uma outra faceta de Saturno em Peixes, porque eu já vim falando sobre isso, eu falei na Lua Nova, eu falei na Lua Cheia, então agora eu vou continuar esse tema só para poder ficar bem claro e para dar para entender de uma forma fácil o que é esse pedido dos próximos 2 anos e meio de Saturno em Peixes. Então, vamos começar pelo primeiro aspecto, que é uma quadratura T, ou seja, uma quadratura, uma tensão dupla, em que nós temos no centro dela Sol, Mercúrio e Netuno. Depois, em uma das pontas, nós temos a Lua minguante e na outra ponta nós temos Marte, já dando o seu último suspiro pela zona de sombra para poder sair desse caos que foi Marte retrógrado e depois esse trânsito pela zona de sombra. Então, o que nós temos para refletir sobre essa energia, considerando que nós temos o Sol, Mercúrio e Netuno em Peixes? A dinâmica principal que eu consegui identificar quando eu estava fazendo o estudo do mapa é a dinâmica de criatividade e poder. E isso vai se refletir também depois quando eu for falar sobre alguns outros aspectos. Mas por que criatividade e por que poder? A energia de Peixes é uma energia muito imaginativa, que por consequência é criativa também, mas é uma energia muito viajada, é uma energia que, se você for uma pessoa que tem muita energia de peixes, ou se você conhece uma pessoa que tem muita energia de peixes, você já vai saber que a energia é uma energia muito viajada, é uma energia muito desfocada, muito dispersa, é uma criatividade que não consegue nem ter algum tipo de materialização. É diferente da criatividade leonina, que consegue ter uma estrutura. A criatividade pisciana, ela é só a inspiração. Ela é como se fosse a energia da musa, a energia daquela coisa que você respira e aquilo parece que te preenche, mas e depois para trazer aquilo para a matéria, como faz? Então, aqui a gente já tem essa primeira dinâmica de criatividade e depois a dinâmica de poder tem a ver, primeiro, com como você usa esse potencial criativo, então entender que a criatividade está associada ao poder porque ela pode ser um combustível para o poder, mas ao mesmo tempo o poder aparece aqui como essa possibilidade da prática e a possibilidade de aplicar com mais potência aquilo que apenas a ideia não consegue. Por quê? Se você apenas tem uma ideia, mas você nunca compartilha com ninguém, se você nunca fala nada para ninguém, como que essa ideia vai, por exemplo, ganhar volume ou ganhar materialidade? Fica muito difícil. Então, até mesmo para as ideias poderem se manifestar, e quando eu digo isso, não é nem necessariamente isso proporcionar uma mudança a nível de matéria, mas até para isso poder contagiar outras pessoas, para outras pessoas aderirem a essa ideia, para outras pessoas acharem isso legal, ou então se convencerem disso, e aí para isso até poder, em algum momento, proporcionar alguma mudança social, por exemplo, isso tem que ter um ponto de partida. Alguém precisa ter a ideia primeiro, mas depois isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser estruturado, isso precisa ser trazido para fora. Então, aqui, a ideia de poder é associada à capacidade de você entender que se você não dá o gatilho para alguma coisa, se você não usa esse poder, de uma certa forma, você apenas fica com a energia dispersa e que é essa criatividade que está sempre em potencial, mas que na prática não cria nada. Então, aqui, a Lua minguante está pedindo para que seja possível integrar essa criatividade, mas entendendo como que essa criatividade pode se expandir e pode, de alguma maneira, trazer alguma coisa de real para o mundo, mesmo que isso não seja, no primeiro momento, algo praticável. Por quê? Você pode muito ter uma ideia, um sonho, um plano, alguma coisa que vibra ali na sua cabeça e que você sente a sua alma chamando aquilo e clamando para que você siga um caminho, para que você faça uma coisa, e aí você tem a sua intuição, e aí você tem a sua mediunidade, e aí você sente os seus guias espirituais, sua equipe espiritual falando com você, te trazendo conselhos, e aí você faz uma canalização, e aí você medita, e aí você começa a ouvir as coisas e tal, aí você entra nessa energia, e aí você fica com aquela ideia, com aquela paixão, com aquele sonho, com aquela coisa, só que às vezes você não tem recurso, você não tem por onde começar, você não sabe como pôr isso em prática, você não conhece ninguém que possa te ajudar, e aí você fica com aquela energia toda perdida. Então, o que é para entender agora é que essa coisa toda legal aqui da energia de peixes,
ela vai precisar ter materialidade em algum momento. Mas pode ser que você não encontre essa materialidade agora. Então, o que você precisa fazer? Você precisa verbalizar primeiro. Você precisa trazer essa comunicação para que o planeta, por assim dizer, a energia, saiba que você tem o desejo de manifestação, que não é apenas um delírio da sua cabeça. Porque aquilo que você mantém apenas como uma ideia, simplesmente a esmo, aqui, jogada ao vento, o universo, o plano divino que está aqui materializado na matéria, não tem como saber, entre aspas, por mais que saiba, mas enfim, vamos seguir aqui a linha de raciocínio. Essa energia não vai ter o poder, porque ela não vai saber, entre aspas, que aquela é uma manifestação que vem de um desejo real de manifestação. Ela vem apenas se você não materializa, se você não verbaliza, se você não decreta, se você não manifesta. Então, como que ela permanece na energia da Terra? Apenas como um potencial que poderia muito bem ser, mas que nunca vai ser porque ninguém está colocando isso em movimento. Então, por isso a dinâmica aqui de criatividade e poder. Porque se você não usa algum tipo de potencial, se você não pelo menos verbaliza, se você não conta para alguém, se você não pede um conselho, se você não mostra a ideia para alguém, mesmo que seja para você desenhar, para você fazer um planejamento, para você colocar ali, para você ver materialidade naquilo, porque às vezes o verbalizar, o contar para alguém, entre aspas, não é uma terceira pessoa que está além de você. Às vezes é uma coisa de você com a sua própria equipe espiritual, mas precisa ter materialidade. Então, se você se colocar nesse lugar, a partir de agora, de você entender que o primeiro gatilho para que as coisas possam ganhar materialidade é o gatilho da palavra, ou o gatilho da escrita, no caso aqui do exemplo, de você colocar no papel, de você desenhar, alguma coisa assim. Mas pode ser tanto a palavra quanto a palavra escrita, ou um desenho, alguma coisa assim. Mas a questão é a materialidade da coisa. Se você não entender essas primeiras nuances de materialização, então você não vai conseguir ter as rédeas da energia lá na frente. E principalmente porque nós temos Mercúrio aqui nesse jogo, então Mercúrio vai pedir para que o raciocínio possa acompanhar essa coisa toda. Se você não tiver uma organização das ideias, se você não tiver um pouquinho de clareza, pelo menos, você pode ter, assim, um potencial infinito dentro de você, mas ele vai acabar sendo desperdiçado, ele não vai direcionar para lugar nenhum. Então, por isso é importante que você teve uma ideia brilhante, anota, traz aquilo para a matéria, entendeu? Ou então você teve uma intuição, você teve uma coisa, você sentiu, você teve um sonho, anota. Você teve uma coisa aqui que você teve uma comunicação, e aí você já está recebendo aqui uma comunicação dos seus guias espirituais e tudo mais, anota. Porque em algum momento, você lendo isso, você vai conseguir se reconectar com essa energia, e aí você pode ativar todo o poder deste momento no tempo, este momento que está proporcionando todo esse potencial de integração, principalmente dessa energia de poder, e aí você vai conseguir fazer alguma coisa com isso lá na frente, porque pode ser que agora, nesse momento, não é o mais apropriado. Agora não é exatamente a perfeição absoluta de quando você pode colocar em prática e fazer dar certo. Mas no momento em que isso surgir, se você tem como se reconectar com essa energia, se você não permitiu que ela se perdesse, então você consegue fazer alguma coisa com aquilo lá na frente. Então, esse é o convite dessa lua, para você ter um pouco mais de clareza das coisas e usar os insights a seu favor. Não fique perdendo tempo, não fique desperdiçando energia, concentra e faz alguma coisa com aquilo que aparecer na sua cabeça, porque vai ter coisa boa que vai poder fluir a partir disso. Agora, nós vamos para o aspecto número 2, que foi selecionado aqui, que é uma quadratura, um aspecto de tensão entre a Vênus e Plutão. Então, agora que Plutão está no último grau de Capricórnio, esse é o grau que é chamado de grau anarético. Ele é um grau muito crítico, porque ele é como se fosse um grau cansado. E principalmente para os planetas lentos, isso tem uma significância muito maior, porque quando um planeta lento passa por um signo, ele, principalmente Plutão, anda 1,5 grau por ano. Então, quer dizer, Plutão processa uma energia em cada grau da roda zodiacal de uma forma muito profunda. Então, quando ele chega no grau 29 de algum signo, ali é como se a energia já não aguentasse mais. E aí, então, a energia precisa, sabe, chutar a porta e falar, eu vou para a próxima, eu não aguento mais ficar aqui. Então, como ele está fazendo uma quadratura a partir desse grau anarético para Vênus, então é como se agora, no nosso interior, fosse chegando uma energia que vem para promover uma grande transformação, porque existe algum tipo de insatisfação,
e principalmente porque a Vênus está bem no finalzinho de Áries, então é como se os nossos desejos, os nossos valores, as coisas que têm a ver com a minha individualidade, a minha personalidade, aquilo que eu acredito que eu sou, aquilo que eu procuro manifestar no mundo, aquilo que eu também me mostro para as outras pessoas. Então tudo isso vem aqui com uma cobrança de que isso precisa ser ressignificado. É como se tivesse a necessidade de alguma metamorfose, porque tem coisas que você tem ali relacionado à sua própria energia e relacionado aos seus valores, que é como se aquilo já estivesse muito velho, aquilo já estivesse muito arcaico. E muitas vezes isso vem até mesmo das influências externas, porque por mais que você possa ter a sua energia individual, e que você tenha os seus valores, os seus pensamentos, as suas crenças e tudo mais, nada é puramente seu, porque nós estamos em uma dinâmica social. Então tem muita coisa que é socialmente construída e que vem também até mesmo dos valores familiares, vem de coisas que você constrói a partir das relações como um todo, sejam as relações de amizade, as relações amorosas também, e as relações familiares. Então, quer dizer, existe toda uma dinâmica e existe todo um conjunto de fatores que está em volta de você e que, se você não percebe que esses fatores te dominam e fazem você acreditar que você é uma coisa que você não é, então você fica sempre vivendo uma ilusão de ser e uma ilusão de ter algo, e aí você quer um algo a mais, ou então você pensa no propósito, você pensa numa missão, ou então você pensa até mesmo no trabalho, em ganhar dinheiro, coisa desse tipo, só que aí você não se satisfaz a partir daquilo. Por quê? Porque não é o seu verdadeiro chamado, não é aquilo que é o mais valioso que você tem dentro de você para trazer para o mundo. Então, agora é o momento de você ressignificar alguma coisa na sua identidade que você já sente e já sabe que não é mais aquilo que você achava que você deveria ser. Então, aquilo que disseram para você que você deveria ser e que você sabe em algum lugar da sua alma que aquilo não faz sentido, agora é o momento de ressignificar isso, até porque quando Plutão entrar em Aquário, vai vir aqui um convite muito mais forte para a ressignificação do nosso espaço enquanto indivíduos no planeta. Então, a ideia que você tem de quem você é, do que você faz, do que você conquista, o chamado dos próximos 20 anos é como que você se encaixa dentro da sua individualidade em todo o coletivo e como você contribui para todo o desenvolvimento social que é necessário para que o mundo possa ser um lugar melhor. Porque aqui, por enquanto, principalmente nessa quadratura, a ideia é que você pode ainda estar com alguma energia presa em fatores individuais e principalmente em questões de ego, que tem o desejo por alguma coisa, e principalmente que vem por conta da competitividade da sociedade, por dinâmicas que fazem você achar que, por exemplo, você precisa ter ambição, você precisa ter uma coisa assim que te coloque no topo, que seja acima das outras pessoas e tal e tal e tal. E aí toda essa dinâmica não é o que vai ser a Era de Aquário. Então, agora é o momento de começar a integração para que a Era de Aquário possa fluir um pouco melhor a nível individual. Porque a nível coletivo, a Era de Aquário vai acontecer de qualquer jeito. Qual que é o problema? É que os indivíduos que não conseguirem se adequar à energia de Aquário vão sofrer muito mais para se adaptar. Então, quanto mais você conseguir trabalhar as suas questões individuais para você entender como você se encaixa no coletivo, aí você consegue fluir de uma forma muito melhor por essa energia, e aí a adaptação para a Era de Aquário não vai ser tão difícil. Porque aí você já vai conseguir entender o que existe para além da competitividade e para além de todas essas questões de projeção que existem também no nosso planeta, em que as pessoas estão sempre apontando o dedo uma para a outra, ao invés de cada pessoa assumir responsabilidade pelas suas próprias questões e realmente fazer algo de bom com a energia que veio para trazer para o planeta. Todo mundo tem alguma coisa de bom que veio para trazer aqui para nossa querida e amada Mãe Gaia. Então, você precisa entender qual é o seu verdadeiro propósito. Qual é o conjunto de valores que vai ajudar você nesse propósito? Qual é o conjunto de recursos que você pode reunir para poder também contribuir com algo de bom para a sociedade, com algo de bom para a sua família, com algo de bom para os seus amigos, para as pessoas que estão à sua volta, ou mesmo até no seu casamento, ou então para as crianças que você vem a ter aqui nesse mundo. Então, você precisa entender que você tem alguma coisa para oferecer e que é importante você se desenvolver ao máximo para você ser a melhor pessoa para tudo o que está à sua volta. Porque se você não for a melhor versão de si, dentro daquilo que também são os seus limites em cada momento no tempo, se você ficar se reprimindo, se restringindo, ou então negando determinadas evoluções, então você não sendo a melhor pessoa, você não contribui para o bem maior.
E agora é um momento em que nós precisamos mesmo contribuir para o bem maior. Então, por isso que tem agora essa quadratura bem nesse final de ano astrológico, e principalmente porque o próximo ano vai ser regido pela Lua, então essa coisa mais emocional, essa coisa mais de carinho, também de acolhimento e tudo mais, vai estar muito mais em alta. Porque é um momento para nós nos prepararmos para isso, e nós estamos numa regência macro muito maior, que dura 36 anos, e que é de Saturno. Então Saturno cobra muita coisa. Então agora é um momento que não é opcional nós mudarmos a nossa conduta, os nossos comportamentos e nós deixarmos os valores arcaicos para trás. Porque senão nós não vamos conseguir edificar alguma coisa realmente valiosa. Então é esse que é o convite aqui dessa quadratura e que vem trazendo aqui essa necessidade de transformação e de metamorfose. Agora, indo para o terceiro aspecto, aqui eu vou falar sobre a dinâmica harmônica, que é um trígono e um sextil, que são esses aspectos harmônicos, é o nome técnico deles. Então a Lilith faz o trígono para o nodo lunar norte, que está em Touro, a Lilith está em Virgem, e o sextil é para o nodo lunar sul, que está em Escorpião. Então, a dinâmica aqui, basicamente, é considerando principalmente a energia da lua cheia, que foi em Virgem. Então, o que nós temos aqui? E também pensando na energia da lua crescente, que eu falei sobre destino, e aí eu estava já nessa reflexão que foi retomada na lua cheia, e vamos continuar um pouquinho aqui nela. Então, a questão do destino, porque o nodo lunar norte e o nodo lunar sul falam muito sobre isso. Qual é a bagagem que você traz que te proporciona recursos e motivação para você se direcionar para um destino? Então, o nodo sul, que é a bagagem, te direciona para o nodo norte. Então, agora, na energia coletiva, nós estamos perto também, ao longo do ano astrológico, isso vai acontecer, a virada dos nodos lunares, que vão também mudar a energia. Então, o nodo sul vai entrar em Libra e o nodo norte vai entrar em Áries. Agora, eles estão em Touro e Escorpião. Então, essa dinâmica que nós temos agora está caminhando também para uma conclusão para nós repensarmos aquilo que nós valorizamos como uma ideia de futuro e que está muito associado à matéria. E a energia de Lilith, como traz também alguns movimentos relacionados a repressões que foram causadas e que precisam ser revolucionadas dentro de nós, para que nós deixemos de nos sentir vítima de alguma coisa. Então, a dinâmica que está aparecendo aqui é a cura do passado e a cura também dos valores que foram criados e estabelecidos para a nossa vida e que vem da infância, que vem da família, que vem, enfim, da própria sociedade. Tudo isso sendo curado nos permite olhar para um futuro em que nós não precisamos ficar nos preocupando tanto, por exemplo, com trabalho e com dinheiro. E essas são duas coisas muito fortes para a nossa sociedade. Nós pensamos sempre muito na prosperidade e que é associada ao dinheiro. Hoje em dia, o que existe de treinamento e de curso de prosperidade, mas que é focado em dinheiro, ganhar dinheiro, é absurdo, porque as pessoas querem sair da pobreza, é óbvio isso. Porque a pobreza aqui nesse planeta é associado a não ter algum tipo de recurso que é alguma coisa que você quer. Então, você não tem um bem, você não tem alguma coisa, e considerando o capitalismo, que fica sempre impondo consumo para nós, então essa é uma dinâmica um pouco complexa também, mas a questão indo para além dessa questão de consumo, capitalismo e tudo mais, é que assim, quando nós olhamos para essa questão de riqueza e pobreza, nós vemos a má distribuição de renda no planeta, nós vemos as pessoas que têm muito dinheiro dominando toda uma grande massa de pessoas que estão ali também perpetuando o sistema de alguma forma e tudo mais. Quando nós olhamos para o sistema que está estabelecido, então nós entendemos o seguinte: existe aqui uma estrutura que me condicionou a pensar que para eu ser feliz, eu preciso ter dinheiro. Que para eu ser feliz, para eu sentir realização, para eu sentir plenitude, para eu sentir que eu tenho condições de ser quem eu nasci para ser, eu preciso de dinheiro. E aqui é importante fazer uma distinção. Não é que você não possa ter dinheiro. Não é que, para você viver o propósito, você não possa viver essa prosperidade material também. Mas ela não deve ser o foco. E ela vai deixar de ser o foco, principalmente a partir do mês de maio, tá? De maio para frente, vai mudar bastante essa energia, tá? Em maio, em junho, em julho, a gente vai ver uma mudança bem mais significativa nessa questão, porque nós estivemos, principalmente ao longo do último 1 ano e meio, praticamente, com essa energia do nodo lunar norte em Touro. Então, vinha muito à tona essas questões relacionadas a trabalho, a dinheiro,
ao caminho na vida, mas muito associado a eu ter que ficar me esforçando, eu ter que ficar trabalhando duro para chegar em algum lugar. E agora isso vai mudar. A energia agora vai nos pedir muito mais a paixão e nos conectar com a energia de eu fazer aquilo que eu sei que não só eu gosto de fazer, mas que eu sei que eu tenho talento para fazer, que eu sei que eu tenho condições de fazer. E que é uma coisa que a sociedade não estimula muito, porque a sociedade quer pessoas para poder reproduzir processos, para poder fazer coisas que estão conectadas à manutenção do sistema. Então, toda essa dinâmica aqui, eu falei principalmente na lua crescente sobre a questão do destino versus o livre-arbítrio. E eu falei também na lua cheia, continuando essa reflexão, que o nosso livre-arbítrio aqui é muito limitado e que muitas vezes nós não temos condições de sair de determinadas dominações porque existe um aprendizado mais profundo. E aqui, agora como a Lilith está em Virgem e na lua cheia ela estava em Leão. Então, em Leão, as feridas que tinham a tendência a aparecer são muito mais as feridas relacionadas à infância, relacionadas às questões dos nossos traumas e de algumas coisas que fazem doer ao ponto de sentir que, nossa, a minha vida nunca mais vai para lugar nenhum e eu sou a grande vítima do mundo. E agora, com a mudança dela para Virgem, e ela fazendo esse aspecto harmônico para os nodos, então a energia muda no sentido de que a preocupação agora é muito mais com as estruturas também que estão sendo construídas e com tudo aquilo que foi feito, mas que de alguma maneira veio através das limitações. Então, aquilo que você construiu na sua vida, seja um emprego, seja a sua rotina, em qualquer aspecto da sua vida, mas qualquer tipo de valor que foi construído, qualquer coisa que foi estruturada e que você tem ali como uma coisa um tanto fixa na sua vida, por assim dizer. Se isso foi construído a partir de uma crença limitante, se isso foi construído a partir de uma dominação imposta para você pela sua família ou pela sociedade, e aí você, por consequência, não sente prazer, não sente vontade, não sente alegria em fazer aquilo, então existe aqui uma necessidade de mudança e de entender que se você não mudar, se você não seguir o verdadeiro caminho que tem a ver com você e com o seu destino, com aquilo que você veio manifestar aqui no planeta, você vai acabar adoecendo. Porque o corpo traz sintomas daquilo que fere a alma. Então aqui existe uma dinâmica da alma ferida por não conseguir viver aquilo que sente que gostaria de viver de verdade. Então existe aqui sempre uma coisa de ter que fazer por obrigação, de ter que fazer porque existe uma cobrança ou alguma coisa assim. E isso precisa ser dissolvido. Porque senão a sensação que vem aqui é principalmente essa sensação de um adoecimento, de um entristecimento, de uma depressão, de alguma coisa que vem mesmo dessa energia um pouco mais melancólica até, e que vai precisar ser processada. De um jeito ou de outro essa energia vai ser processada. Então eu nem vou me aprofundar mais nisso, eu só vou deixar isso daqui no ar para você entender que questão de destino é algo muito sério. Você precisa saber para onde você está se direcionando, porque senão você vai ficar sempre com a sua energia perdida e você não vai saber usar os seus recursos internos. E você não vai saber se aproveitar de toda a história e de tudo que já foi também integrado de virtude ao longo de quantas encarnações você já teve, em quantos planetas, em quantas perspectivas diferentes do seu eu superior, na sua multidimensionalidade. Você já tem muita coisa agregada na sua energia para poder contribuir para a sua vida. Então, é uma questão de você saber usar e de você entender que se você não for uma pessoa boa para você, se você não souber se cuidar, se você não cuidar do seu próprio caminho, você não vai conseguir fazer uma coisa de bom para as outras pessoas ou então até mesmo no seu trabalho. Se você faz por obrigação e não por amor, não por prazer, não por alegria, e você faz pelo dinheiro, você vai fazer aquilo de uma forma vazia. E aí as pessoas que estão recebendo o seu trabalho não vão gostar de você ou então não vão se sentir à vontade para voltar no lugar que você trabalha. E aí você não vai estar desempenhando de verdade aquilo que seria o bom para outra pessoa e para você também. E aí, por isso, muitas pessoas não se sustentam em emprego nenhum, não conseguem manter um trabalho de jeito nenhum mesmo, porque ficam sempre nessa energia de não fazem o que querem, porque não sentem que podem, porque teve alguma castração, teve alguma coisa que rompeu esse fluxo do acreditar em si e de saber que é possível, e isso vem por conta de inúmeras condições que são impostas pelo sistema, inúmeras, enfim, dificuldades também que aparecem por conta de questões financeiras. E eu sei que é muito utópico pensar
que seria muito fácil largar tudo para viver do propósito, só que a prosperidade verdadeira está conectada a isso. Então, é complexo, porque é necessário ter um planejamento, fazer uma transição de carreira, alguma coisa assim, para que esse movimento possa ser seguro, mas ele precisa ser feito, porque senão a vida vai ser vivida sempre com aquela sensação de que poderia ser muito mais, mas nunca é, e aí então fica sempre aquela sensação de desgosto, de amargura, e, enfim, ninguém quer viver assim, né? Então, por isso vem esse convite aqui agora, para você pensar no seu destino. E o último aspecto que será abordado aqui, o aspecto número 4, é, na verdade, o trânsito de Saturno por Peixes. Então, eu falei que eu vou abordar mais uma faceta desse trânsito para que nós possamos entender essa mudança de energia e também entender o que o universo está nos pedindo e vai nos pedir ao longo dos próximos 2 anos e meio, praticamente. Então, a energia de Saturno em Peixes, eu já comentei que ela tem a ver com a estruturação de algo que está vindo em um lugar que não tem estrutura e que é muito difícil ter alguma estrutura, porque a energia de Peixes é totalmente avoada, assim, porque ela tem a conexão com o vapor, que é quando as moléculas estão totalmente desorganizadas. Então, é tentar trazer ordem para o caos. Então, isso é um desafio e é o que Saturno em Peixes vai nos pedir. Mas uma outra faceta que eu preciso abordar a respeito de Saturno em Peixes tem a ver com a questão da religiosidade. Porque Saturno, por ser o regente de Capricórnio, ele tem uma energia que fala daquilo que é um conservadorismo, por assim dizer. Então, ele traz valores e estruturas como se alguma coisa já tivesse enraizada, já tivesse estruturada, e por isso Saturno também tem essa energia de ser o velho. Ele tem, até na própria face dele do zodíaco, pensando mesmo nas mitologias e tudo mais, ele tem uma representação de um velho, e esse velho tem uma foice como se fosse a morte, e então ele tem essa figura que representa alguém que já está cansado, que já está, assim, a coisa, sabe, meio carcomida, já meio apodrecendo. Então ele tem um pouco dessa energia, principalmente no aspecto sombra, que é essa energia de uma estrutura que está velha, é uma coisa arcaica, é uma coisa que em algum momento precisa ser renovada, senão ela vem abaixo. E a energia de Peixes, e principalmente a energia de Netuno, porque ele é o regente de Peixes, tem essa energia de dissolução de coisas e que vem principalmente de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem esse ditado. É bem essa a energia de Netuno, porque Netuno rege os mares e tudo mais. Então a energia de Netuno, ela vai comendo aos poucos a coisa, então ela vai apodrecendo as coisas até que a estrutura fique toda carcomida e se dissolva por completo, seja derrubada. Então é como se Saturno fosse a torre, o farol, e Netuno fosse o mar. Ao longo desses 2 anos e meio, quando principalmente depois que Netuno já entrar em Áries, mas quando Saturno sair do seu movimento por Peixes, Saturno e Netuno vão se encontrar. Então eles vão passar uma temporada, antes desse encontro, os dois fazendo um trabalho em Peixes. Então essa energia pisciana vai estar nessa contradição de alguma necessidade de estruturação e ao mesmo tempo uma necessidade de dissolução. Então essa dinâmica da questão das coisas velhas e tudo mais. E aí eu até comentei que Saturno é o regente de Capricórnio. Então Capricórnio tem essa energia das estruturas de governo, tem a energia até mesmo das estruturas religiosas, porque são as coisas que estão estruturadas. Se você for pensar, Capricórnio representa a montanha, que é o ponto mais alto em que a energia consegue chegar de proximidade com uma energia divina, mas ainda com os pés na terra. Então, isso já traz toda a simbologia de que é necessário ultrapassar algum tipo de barreira. Por quê? Agora Saturno está em Peixes. Então, não é mais apenas se manter com os pés na terra para alcançar o divino, mas é como essa terra me limita de alcançar o divino. Então, por isso que a religiosidade vai ter algum tipo de papel fundamental para essa temporada de 2 anos e meio de Saturno em Peixes, mas principalmente no sentido da dissolução de religiosidades. Então, tem estruturas religiosas que podem passar por grandes conflitos ao longo desses próximos tempos, porque a energia de Saturno, como traz a estrutura, e Peixes fala sobre espiritualidade e tudo mais, então a estrutura da espiritualidade, como nós conhecemos aqui na matéria, é a religião,
é uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, enfim, um templo, alguma coisa assim. Então, como existem essas estruturas, e essas estruturas não só no sentido físico, mas no sentido ideológico também, porque a estrutura construída pelo cristianismo, por exemplo. Então, tem toda uma filosofia montada em volta disso. Isso é uma estrutura também. Então, a energia de Saturno em Peixes vai dissolver estruturas, além de propor novas construções. Então, como o Netuno também está em Peixes, ele vai fazer toda uma conclusão ao longo desses próximos anos para ele poder entrar em Áries. Então, vai ter muita coisa que vai precisar vir para esse processo de destruição também. Então, por isso, a necessidade de construir alguma coisa, a necessidade de edificação de Saturno, é uma energia que vai ser muito desafiada. Então, já é difícil a própria energia de Saturno em Peixes. E aí, com toda a dissolução promovida por Netuno também, é como se, mesmo tentando muito construir alguma coisa, é igual o processo de tentar construir um túnel debaixo d'água. É muito difícil, precisa de uma engenharia muito complexa, precisa ter muito conhecimento, muita coisa, e também até mesmo inovação. E como nós conseguimos entrar numa energia de inovação, considerando que Saturno é uma energia de coisas velhas, é uma energia de estruturas que estão já edificadas e que já estão consolidadas. Como você refaz uma estrutura desde a sua essência, desde o seu núcleo, quando ela ainda está sólida? Então, é aí que entra a energia de Netuno. É a dissolução das coisas, é começar a fazer toda a corrosão do que for necessário para que esse núcleo se exponha, e aí, a partir dessa exposição, é possível entrar para refazer tudo. E muitas vezes esse refazer, às vezes, nem é possível. É necessário simplesmente recomeçar do zero. Então, vai ter muita coisa desafiadora nessa passagem de Saturno por Peixes, mas a boa notícia é que é um momento de renovação. Então, nós vamos passar pelos próximos anos por energias que vão ser muito novas, principalmente porque Plutão também vai entrar em Aquário, e conforme as energias forem fluindo, nós vamos nos aprofundando nelas, mas o ponto X aqui, considerando Saturno, é que nós teremos sim a oportunidade de recomeçar do zero e refazer estruturas destruindo o antigo por completo, mas para isso nós vamos precisar ter uma boa dose de consciência para entender o que realmente não vale mais a pena levar para frente. Se nós temos alguma dúvida de alguma coisa, Saturno em Peixes, esses próximos anos, vai nos ajudar a ter muito mais clareza a respeito do que não nos serve mais também, para nós podermos descartar de uma vez por todas e para que a energia possa ser ressignificada. Seja porque nós precisamos manter pelo menos o esqueleto, mas refazer uma boa parte da coisa, ou mesmo entendendo que nem o esqueleto dá para manter e que é bom simplesmente recomeçar do nada, porque vai ser mais prático, mais rápido fazer desse jeito do que tentar consertar uma coisa que não dá para ser consertada. E agora, só para concluir aqui a energia, pensando principalmente na lua minguante, eu sei que foi bastante informação e que esses últimos vídeos da alunação foram bem mais longos do que de costume, porque nós estamos fechando um ano astrológico, então eu achei importante também trazer essas reflexões de uma forma um pouquinho mais aprofundada e também com bastante detalhe, com a melhor energia que eu pude, para que nós possamos entrar nesse próximo ano astrológico com uma energia bem melhor mesmo, com muito mais sabedoria, com a nossa energia muito mais centrada e com muito mais capacidade de realmente nós promovermos aquilo que é o necessário para a nossa vida. E agora é o momento de terminar o nosso desenvolvimento, principalmente considerando essa última lunação, que foi a lunação de Peixes, mas também é um momento de balanço de todo o ano astrológico. Então aproveite essa semana para você simplesmente ver o que não te serve mais, para você descartar, para você fazer um ritual de banimento, para você fazer uma limpeza. E agora também existe uma oportunidade para você que ficou aqui até o final do vídeo, que é participar de um ritual de queima kármica, que eu vou fazer na Lua Nova em Áries, que já é na semana que vem. Então, se você está assistindo esse vídeo no tempo 3D e você ainda não está sabendo, ou se você ainda não está participando, então veja aqui como entrar em contato, porque esse trabalho não foi disponibilizado no site, não foi disponibilizado em rede social, assim, de uma forma tão aberta. Eu fiz o convite principalmente para os contatos que eu já tinha no WhatsApp, e eu fiz um grupo para pessoas que fecharam um pacote de 3 lunações, mas esse ritual será aberto. Então, eu convido você a participar desse ritual e para você também já começar a trabalhar suas energias para o próximo ano astrológico. Então, já vai se organizando, já vai fazendo
a sua lista de coisas que não te servem mais, para você jogar fora, para você entrar no próximo ano astrológico com uma energia renovada. E se você quiser, aproveitar a energia dessa egrégora para você poder fazer um ritual já numa energia maior, porque eu vou estar conduzindo ali o ritual. Então, fica o convite para você. Tudo vai ser disponibilizado online mesmo, pelo WhatsApp também. Eu vou enviar os vídeos, eu vou enviar fotos, eu vou enviar áudios com bastante sabedoria, com bastante coisa, para refletir também para esse próximo ano, com muitas informações também, contatos com a equipe espiritual. Então, vai ser um processo bem interessante. E fica, então, aqui o convite aberto para você, se você quiser participar. Mas mesmo que você não participe, faça um ritual seu, porque é muito importante agora nesse fechamento, com tanta energia, para virar no próximo ano astrológico, já na semana que vem, já na lua nova, tem tanta coisa mudando. Então, não perca a oportunidade de você aproveitar toda a energia que vai ser disponibilizada para você fazer toda essa ressignificação do seu campo energético, do seu campo espiritual. Aproveite mesmo, porque esse é um momento único. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.